Olá! Para quem está na jornada de se preparar para o exame de Certified System Administrator do ServiceNow, esta análise vai direto ao ponto. A gente vai desconstruir alguns dos conceitos mais importantes que são essenciais para conseguir a aprovação. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje passa por 5 áreas que são, assim, a espinha dorsal da plataforma, desde o básico dos dados até a automação. Vamos começar. Bom, e para começar, não tem como fugir. A gente precisa ir lá no básico do básico. Como o ServiceNow pensa e organiza os dados. Olha, essa é uma daquelas perguntas que a gente pode quase garantir que vai cair no exame, sabe? O que uma linha em uma lista representa? E a resposta é a base de tudo na plataforma. Um registro, ou record. Entender isso é, de verdade, o primeiro passo para dominar o resto. E o que facilita muito a vida é a analogia da planilha. É só imaginar que a visualização de lista é a planilha inteira, ou seja, a tabela. Cada linha que a gente vê é um registro único. E cada coluna? Bom, cada coluna é um campo com uma informação específica. Simples assim. E aqui a gente vê o conceito na prática. Olha essa lista de incidentes. Cada linha é um incidente diferente, um registro único. E as colunas mostram os campos dele, como o número do incidente ou o estado em que ele se encontra. Então a dica de ouro aqui é: decore essa relação. Lista é tabela, linha é registro e coluna é campo. Esse trio é figurinha carimbada na prova, vale a pena memorizar. Agora vamos subir um nível. Vamos ver como essa estrutura de dados se encaixa no catálogo de serviços, que é a forma como os usuários pedem coisas na plataforma. Então, quando alguém vai lá e pede um item tipo este laptop, o sistema não cria só uma coisa. Ele gera automaticamente 2 registros super importantes para rastrear esse pedido. O item solicitado, que é o SC Rec Item, e a tarefa de catálogo, a SC Task. A melhor forma de pensar nisso é a seguinte: o HIT, o item solicitado, responde à pergunta o que? O que foi pedido? O MacBook. Já a tarefa de catálogo responde ao como. Como esse MacBook vai ser entregue? Precisa aprovar, configurar, etc. Essa diferença é crucial. E tudo isso segue uma hierarquia bem lógica. A gente tem a requisição, o REQ, que é o carrinho de compras. Dentro dele pode ter vários itens solicitados, os RITMs. E cada RITM, por sua vez, pode gerar várias tarefas e aprovações para que ele seja atendido. Então, para a prova, o que precisa ficar gravado é este fluxo. Requer, gera ritmo, que gera tarefas. E tão importante quanto é saber o que não faz parte disso. Por padrão, o sistema não sai criando incidente, mudança ou problema a partir de uma solicitação de catálogo. Certo. Agora vamos para uma parte bem legal. Como o ServiceNow consegue automatizar processos e controlar a interface muitas vezes sem que a gente precise escrever uma única linha de código. E a estrela da automação é o Flow Designer. Para o exame, o que importa é entender o porquê dele ser tão poderoso. É que ele usa uma linguagem natural, quase como se estivéssemos desenhando um fluxograma. Dá para construir automações complexas de forma visual, sem ser um expert em programação. E como funciona? Bom, todo fluxo começa com um gatilho, o trigger. É ele que diz comece agora. Mas ele só vai rodar de fato se as condições que a gente definiu forem atendidas. Isso é ótimo porque garante que a automação só aconteça quando ela realmente deve acontecer. E para controlar os formulários, aqui vai outra dica de ouro. Se a pergunta do exame falar em deixar um campo obrigatório, ou somente leitura, ou visível e mencionar a expressão sem código, pode apostar. A resposta é UI Policy. É a ferramenta no-code para isso. Segurança é um tema gigantesco no ServiceNow. E a peça central são as listas de controle de acesso, as ACLs. Entender a lógica de como elas funcionam é fundamental. A ordem de avaliação das ACLs é um conceito crítico. O sistema não olha tudo de uma vez. Primeiro ele pergunta, essa pessoa pode acessar a tabela? Se a resposta for sim, aí ele vai olhar as regras para os campos específicos. É como segurança de prédio. Primeiro ele libera a entrada no prédio, depois verifica se a pessoa pode entrar em uma sala específica. E toda a regra de ACL é composta por essas 3 partes. O que estamos protegendo, qual ação estamos controlando, como ler ou escrever, e, finalmente, quem tem a permissão para fazer isso. É uma receita de bolo com 3 ingredientes. E aqui um detalhe técnico, mas que aparece em prova, a sintaxe table.none.
Quando a gente usa isso, estamos criando uma regra que se aplica à tabela inteira, a todas as linhas e colunas dela. É a primeira grande barreira de segurança. Para fechar, vamos falar sobre gerenciamento de dados na prática, como importar informações em massa e até como configurar a exibição desses dados. A importação de dados no ServiceNow é um processo muito seguro e bem estruturado. Primeiro, os dados brutos vão para uma tabela temporária. Depois, a gente cria um mapa de transformação, que é a ponte entre o dado de origem e o destino. Só depois de tudo mapeado é que a gente roda a transformação e os dados vão para a tabela final. Ok, aqui tem uma pegadinha clássica. Para mudar o nome de um campo, existem 2 jeitos. Usar Configure Label é como passar uma maquiagem. É uma mudança visual, rápida, só para aquele formulário. Agora, usar Configure Dictionary é como uma cirurgia plástica. É uma mudança estrutural, global, que vai valer para todo lugar onde aquele campo aparecer. E para relatórios mais complexos, às vezes só buscar dados de tabelas relacionadas, o que a gente chama de dot walking, não resolve. Quando precisamos combinar tabelas que não têm uma ligação direta, a solução é criar uma Database View. Ela funciona como uma tabela virtual que junta os dados só para a gente poder criar o relatório. E é isso. Depois de dominar esses fundamentos, a base para explorar processos muito mais complexos já está construída. Então, a questão que fica é, com essa base sólida, qual será a próxima parte do ServiceNow a ser dominada?